Vamos dar início à nossa audiência. 11 horas, desculpe, ainda estou no horário antes do verão. 11 horas e 18 minutos. Vamos começar a nossa oitiva da nossa audiência pública, da Comissão Especial das Agências Reguladoras. Presente ao deputado Carlos Mink, nosso relator. Outros deputados já estão se dirigindo aqui para a sala das comissões. Seguindo o calendário de trabalhos que estabelecemos, estamos recebendo com muita satisfação, no dia de hoje, o doutor Fábio Alho, que, além de conselheiro presidente da Agência Reguladora do Estado do Amazonas, é o presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras, da ABAR, e que tem como um dos seus vice-presidentes o doutor Moacir, nosso membro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio de Janeiro, estará presente com o Conselho no próximo dia 3 do 11. Já recebemos na oitiva da semana passada os conselheiros da GETRANSP, e no dia 3 do 11 a nossa audiência será com os conselheiros da Agência de Energia e Saneamento. Tá, Domingo, eu conversava um pouquinho ali com o doutor Fábio sobre as nossas inquietações, enfim, o desejo dessa Casa Legislativa revisitar a legislação das agências reguladoras que se inicia no Rio de Janeiro há quase 20 anos atrás. Então, é um sentimento do Poder Legislativo, né, e um momento oportuno, né, rever essa legislação de regulações. Então, doutor Fábio, nós fizemos aqui um conjunto de oitivas, estamos cumprindo, ainda vamos receber o Tribunal de Contas do Estado, vamos receber as concessionárias, vamos receber os usuários, para que, ao final dessas oitivas, o conjunto de deputados da comissão possa oferecer ao plenário da Casa um aperfeiçoamento à atual legislação que regra os serviços regulados e as nossas agências reguladoras. Então, a experiência do senhor, né, essa visão que o senhor tem hoje como presidente da ABAR sobre esse cenário em todos os estados brasileiros, já que a ABAR agrega mais de 50 agências reguladoras, e estamos falando de agências federais, estaduais e municipais. O senhor nos passar um pouco da sua experiência e também um pouco da sua visão com a crítica necessária para construirmos essa nova etapa nas relações dos serviços regulados. Então, a sua vinda aqui é muito bem-vinda, a comissão estava nessa expectativa. Quero agradecer muito o seu deslocamento. Sabemos que não é fácil hoje o deslocamento do Estado do Amazonas para cá, mas agradecer muito a sua boa vontade, a sua pronta determinação de colaborar conosco aqui nessa construção. Seja muito bem-vindo. O senhor vai ter o tempo que julgar necessário, e depois os deputados vão interagir com o senhor nas perguntas. Seja muito bem-vindo. Com a palavra, então, doutor Fábio Alho, presidente da ABAR. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Com muita honra que estou no estado do Rio de Janeiro, representando a ABAR e a Arsan no Amazonas. Agradeço imensamente o convite e não poderia me negar ou furtar de estar aqui para colaborar com a regulação, não só no Brasil, mas no estado do Rio de Janeiro, que faz parte efetiva da regulação do Brasil, com agências em pleno funcionamento, associadas à ABAR e com serviço regulatório relevante, não só para o Estado, mas para o Brasil. Muito obrigado. Cumprimento ao deputado Mink, relator dessa comissão, ao deputado Luiz Paulo, vice-presidente. Me ponho à disposição dos demais membros e a todos dessa Assembleia Legislativa para poder discutir e falar um pouco não só da vida regulatória das agências associadas à ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências de Regulação, mas o meu cotidiano de 10 anos já na frente da Arsan no Amazonas, é uma agência estadual multissetorial também, que regula não só o saneamento, mas o gás canalizado, transportes, entre outros. Longe de mim querer fazer aqui, dar qualquer aula sobre a história ou contribuição da construção de uma concepção de Estado na regulação. É apenas um slide para um break ice aí, para quebrar esse gelo e efetivamente falar um pouco da história da regulação que a gente tem
no Brasil e das nossas associadas. Então, humildemente, vou fazer essa pequena apresentação de forma rápida, porque sei também que o que interessa é o debate e os questionamentos para subsidiar não só a relatoria, mas essa presidência na tomada de decisões legislativas quanto ao escopo mínimo dos trabalhos. Nesse passo também quero agradecer a presença do vice-presidente conselheiro Moacir, da Genesa, que está aqui comigo, contribuindo também, e do Herval também, que foi conselheiro da Getransp aqui no estado do Rio de Janeiro, foi vice-presidente também da ABAR, teve um papel relevante na associação ao longo desses anos, fomos colegas e aprendi muito com ele também na direção e no conselho da ABAR. Muito obrigado também pela presença deles aqui. E já começo de antemão, sem delongas, fazendo aí a minha apresentação, a regulação, história e contribuição para a construção, uma outra concepção de Estado, por favor. Efetivamente, eu faço uma pequena apresentação institucional da ABAR, a fundação da ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências de Regulação, foi fundada em 8 de abril de 1999, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos de natureza não partidária. Nós não temos qualquer vínculo partidário com nossos associados, a não ser, efetivamente, as agências federais, estaduais e municipais. Nós começamos com 36 agências, ao longo dos anos, viemos agregando, aí nós somos hoje 56 associados, 20 municipais, 29 estaduais e as 7 federais. Dentre elas, a ANAC, a ANEEL, a ANP, ANA, enfim, todas as principais agências federais compõem a associação. O objetivo é promover a mútua colaboração entre os associados e os poderes públicos na busca do aprimoramento da regulação, da capacitação técnica, contribuindo para o avanço e consolidação da atividade regulatória no Brasil. É mais ou menos esse escopo que se tem hoje de forma concreta da associação, que está na ajuda do trabalho plenamente consolidada e em discussão. Tivemos, inclusive, ontem mesmo tivemos com o vice-presidente Moacir no Ministério de Minas e Energia. O Ministério agora está com o programa Gás para Crescer, discutindo também a parte de gás natural. E nós temos uma comissão, a ABAR é dividida em câmaras técnicas, temos Câmara Técnica de Gás Natural, de Saneamento, de Assuntos Institucionais Jurídicos, de Energia Elétrica, enfim, todos os vice-presidentes e diretores compõem as coordenações dessas comissões e são ativas e percorrem todo o Brasil, trabalhando nesse mote. Seguindo aí, efetivamente, passando para a reforma regulatória atual, a intervenção estatal na regulação no mercado, por volta dos anos 80, a OCDE, que efetivamente, organização que foi criada para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e, porventura, veio a qualidade regulatória, foi a política e a governança regulatória, peer review, que foi as pesquisas de regulação já efetivamente para se entrar na parte regulatória. E, propriamente dito, antes de qualquer função regulatória, as análises nos impactos regulatórios, com consultas públicas e tomadas de decisão, que bem vocês fazem aqui, muito bem até, de uma forma bem aberta e transparente. E o governo federal, à época, instituiu o programa PROREG, que é o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para a Gestão e Regulação. Em 2007, esse programa se seguiu até meados do ano passado, onde houve uma interrupção, efetivamente foi enfraquecendo, e agora, com a retomada do governo, na verdade, com a ascensão do governo interino, se toma a regulação novamente no programa de fortalecimento dentro da Casa Civil da Presidência da República. Doutor Fábio, queria só fazer uma gentileza, o senhor aproximar mais o microfone por causa da gravação e da TV Alerj. Pois não, desculpem. Já passando aos modelos regulatórios no contexto histórico, nós temos aí os 3 modelos, que é o modelo americano, o modelo latino e europeu, e efetivamente a regulação no Brasil. Nós temos aí no modelo americano a percepção social das falhas do mercado, surgimento das entidades regulatórias, acompanhamento das atividades administrativas, estatal, e efetivamente foi criado nos anos 30 já um modelo consolidado, mas mesmo assim com falhas visíveis. Nós tivemos há praticamente 3 anos a Bolsa Imobiliária norte-americana, que era regulada
efetivamente pelas agências de regulação americanas, falharam na concepção de metas e indicadores e houve quase uma crise mundial a respeito disso. Depois disso, o governo americano retomou, dentro do seu critério de avaliação legal regulatória, todo o estudo nessa regulação, e hoje se há um crescimento real da economia americana, com fortalecimento da agência reguladora na parte imobiliária norte-americana. Só um pequeno adendo. O modelo latino-europeu, que é o mais comum, que depois da crise fiscal, do esgotamento do modelo impulsionado pelo Estado, estatização da economia, depois foi o segundo pós-guerra, estatização na década de 80. E, por final, o nosso modelo regulatório no Brasil, que é a reformulação do papel do Estado, a adoção de modelo fundado na captação técnica, autonomia financeira, reforma e privatização, liberalização em setores públicos de infraestrutura. Isso foi meado dos anos 90, naturalmente, todos os deputados e membros lembram desse crescimento efetivo. Aí nós temos a ascensão no Brasil, desestatização da reforma e as reformas gerenciais, a transição da administração pública burocrática para a gerencial, autonomia gerencial, ascensão das agências reguladoras, a revolução gerencial do Estado, a ascensão da proliferação das agências reguladoras, já em meados de 1997, onde foi efetivamente criadas as agências aqui no Estado do Rio de Janeiro, a coordenação e coordenar o regulatório em substituto a certa atuação centralizadora nas funções de execução, prestação de serviços públicos, a desestatização. E a independência das agências reguladoras, que é a nossa bandeira, que até hoje levamos tanto a autonomia financeira como a autonomia de gestão, o respeito aos mandatos dos seus conselheiros, enfim, toda essa forma de trabalho efetiva. E o contexto histórico, nós temos aí o processo de criação das agências federais, primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração vai de 1995 a 98, a criação das chamadas agências de infraestrutura, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Agência Nacional de Petróleo, ANP, que tem sede aqui no Estado do Rio de Janeiro. Na segunda parte, a segunda geração, 1999 a 2000, foi criada aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e a Agência Nacional de Águas, totalmente consolidadas e com as ações em curso até hoje. E a terceira parte, a terceira geração, vai de 2001 a 2002, a criação das agências como a Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Com isso, nós temos uma evolução conceitual, desregulação, reforma e melhoria regulatória, qualidade na política regulatória e o ciclo de governança, que isso vão aí dos anos 80 aos anos 90, efetivamente seguindo uma linha do tempo, depois se vê na metade dos anos 90 para a metade dos anos 2000, a reforma regulatória e a qualidade de política regulatória a partir da metade dos anos 2000. E na década de 2010, efetivamente, o ciclo da governança regulatória. Hoje nós temos, no Brasil, três tipos de regulação, né, efetivas e operando. A regulação econômica, a regulação social e a regulação administrativa. Longe de mim dar qualquer aula, deputado presidente, em relação a isso. Mas essas regulações funcionam de formas distintas e efetivas, conforme os serviços públicos concedidos em relação a multissetoriais agências que se fazem no Brasil, sejam federais, estaduais e municipais. E até mesmo, como comentei ao presidente, as intermunicipais agora criadas por força de consórcio, onde regulam e fiscalizam diversos municípios. A regulação econômica, facilitar, limitar, intensificar os mercados pela correção de imperfeições de entrada. E lidar com o preço, confiabilidade do serviço, entrada e saída de mercado, investimentos na infraestrutura. Efetivamente, a social intervém na provisão dos bens públicos, na proteção de interesse público, define padrões de saúde, segurança, meio ambiente e nos mecanismos de oferta desses bens.
E a regulação administrativa diz respeito à intervenção dos procedimentos administrativos e burocráticos e nos procedimentos administrativos adotados pelo poder público em sua relação com os administradores, de poder regulamentar efetivamente, né? Nós estávamos conversando também ainda há pouco, vai fomentar a discussão, a interveniência do Tribunal de Contas nas agências federais, no TCU e os Tribunais de Contas do Estado, na tomada de decisões fim. Na verdade, não se pode admitir isso pelas agências reguladoras. Moderna noção de regulação remete aí à ideia do equilíbrio dentro de um dado sistema regulado, ação estatal, equilíbrio, interesses privados, metas e objetivos de interesse público, universalização, redução de desigualdade, modicidade nos preços das tarifas e maior investimento. Então, as agências, como expliquei ao presidente ainda há pouco, fazem efetivamente direta o equilíbrio regulatório entre concessionária, poder público e usuários. Então, elas são fundamentais nesse contexto regulatório e não se pode hoje, numa administração moderna pública, abrir mão do ente regulador, seja municipal, seja estadual, seja multissetorial, ou seja único serviço público concedido. Então, é importante esse trabalho, dar segurança jurídica ao Estado de Direito e se pode ter mais brevidade na tomada de decisões e na inserção de decretos e modalidades legislativas. Já passando aí, nós temos uma problemática no Brasil. Nós temos aqui o deputado Min, que foi ministro, sabe muito bem como funciona isso, ainda mais na sua área. Nós temos aí um excesso de normas brasileiras, em torno aí de 5,2 milhões de normas editadas no Brasil. Isso significa aí a edição, em média, de 694 normas por dia útil de trabalho. Em torno aí de 350 mil normas tributárias, cerca de 1,87 normas tributárias por hora, dia útil. Foram realizadas 15 emendas à nossa Constituição, nós estamos aí trabalhando para a PL, na verdade, 52 também, que é uma PL importante, é um projeto de lei que vai agregar, depois vamos falar um pouco mais sobre a PL 52 no debate, mas, enfim, seguindo aí, foram realizados, na verdade, 15 emendas à Constituição nesses 27 anos. Vários tributos foram criados, como CPMF, CONFINS, CID, CSLL, PIS, PIS importação, CONFINS importação, ISS importação. Em média, cada norma tem 3.000 palavras. Saúde, educação, segurança, trabalho, salário, tributação são temas que aparecem em torno de 45% de toda a legislação. Então, eu acho que as agências têm esse papel de poder equalizar e ajustar essas normas de uma forma direta e poder aí, vocês veem que é um mar de normas, um excesso de normas que tem que ser minimizado com a ajuda e o grande trabalho que as agências exercem. Sistema regulatório, aí temos a política regulatória, o desenho institucional e as ferramentas regulatórias, que são as famosas análises de impactos regulatórios que têm que ser efetivos e feitos a qualquer inserção de ação das agências. Isso se dá numa qualidade regulatória contínua e esse sistema regulatório hoje funciona, não em sua plenitude, mas funciona bem, funciona razoavelmente e tem um crescimento grande. Esses dados foram elaborados pelo sistema PROREG até 2013. Esse sistema regulatório estava em pleno vigor dentro do Brasil e funcionando. Já passando, sem mais delongas e não perdendo o tempo desta comissão, as ferramentas para melhorar a qualidade regulatória e boas práticas internacionais. Nós temos aí 2 modelos de regulação efetiva, a regulação existente, o estoque e a regulação de fluxo. A estoque nada mais é que o efeito guilhotina, reengenharia dos processos, cláusulas de revisões, técnicas legais, codificações, solidificação de seta e simplificação administrativa. Isso nada mais é um espelho da excessividade de normas que nós temos. Então, é um estoque que, efetivamente, nós temos que trabalhar e poder resumir na melhor parte da nossa legislação.
E nas novas formas de regulação, nós temos o fluxo, que é a análise de impacto regulatório, que é fundamental para as agências, a própria consulta pública, os planejamentos e o silêncio administrativo, entre outras. Isso fomentam a tomada de decisão das agências e, efetivamente, também essa comissão aí a gente pode colocar aí nas novas regulações que se dá o contato e a discussão dentro de uma transparência, como falei, e de uma melhor qualidade de informação a todos. Nós temos falar um pouco do PROREG, que foi um sistema que funcionou ao longo dos anos na Presidência da República e tem como melhorar a regulação, indicadores de qualidade regulatória. Foi o esforço de construção de um conceito mais uniforme sobre o que é a qualidade regulatória, adoção de critérios comuns que sirvam de referência para melhorar os processos das instituições regulatórias, avaliação da evolução de práticas, resultados regulatórios, instrumento que permita comparar as instituições regulatórias sem a necessidade efetiva de um ranking, que era o grande medo que nós tínhamos dentro da ABAR, que se pudesse ter um ranking entre estaduais, municipais, ou uma estadual melhor que outra estadual do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amazonas, contar com um instrumento flexível, voluntário, de fácil adaptação para promover a qualidade regulatória e promover o aperfeiçoamento e reforma regulatória no Brasil. Esse sistema foi parado e efetivamente voltou agora nesse segundo semestre de 2016. Vai ter uma reformulação e hoje está na presidência do Marcelo Guaranis. Na verdade, ele compõe esse trabalho dentro da presidência da República, na pessoa do ministro Eliseu Padilha. Ele foi presidente da ANAC e hoje faz um trabalho de fortalecimento da regulação do Brasil. Os principais desafios para a melhoria da qualidade da regulação, isso foi discutido com todas as agências, efetivamente conversado, foi feito um documento, e isso volta e meia vem nas discussões plenárias que nós temos na ABAR e nos conselhos estaduais que efetivamente fazem parte dos associados tanto federal como as estaduais que se tem hoje associadas. Aumentar a legitimidade, a capacidade, transparência das instituições regulatórias e dar à sociedade melhores instrumentos para os seus interesses sejam efetivamente atendidos, tornar claros os papéis e limites e responsabilidades das instituições reguladoras nos marcos da Constituição Federal, definir a extensão e os limites da autonomia das agências reguladoras, exercício de autonomia, de conformidade com a autoridade e legitimidade da política do Poder Executivo, aperfeiçoar os mecanismos de coordenação, supervisão, implementar a análise de impacto regulatório, resultado de um processo de envolvimento e parceria entre as instituições, governo e isso da sociedade, aperfeiçoar a consolidação normativa e reduzir a fragmentação e obsolescência dos atos regulatórios, promover a simplificação administrativa e reduzir o excesso burocrático e normas no Brasil. Esse documento foi feito aí por todas as agências, esses principais desafios, e é uma constante nas nossas reuniões. Já partindo aí para o final, efetivamente a qualidade regulatória no Brasil, dimensões de indicadores para melhoria de avaliação da atividade regulatória, nós começamos na ABAR esse ano, na ENAP, na Escola de Administração Pública em Brasília, a fazer esse estudo e está interagindo com todas as agências para melhoria na qualidade na regulação no Brasil. A qualidade da regulação poderá ser aferida por meio de 25 indicadores estruturados em 5 dimensões relacionadas à governança regulatória. O ambiente institucional do sistema regulatório, arranjo institucional, a formulação regulatória do processo decisório, eficácia e efetividade regulatórias e a participação social na prestação de contas e transparência. Enfim, nós começamos esse trabalho esse ano com as 56 agências associadas, federais, estaduais e municipais, e se tem aí uma dimensão maior do que se pode fazer na associação. Efetivamente, deputado, presidente e todos os membros dessa comissão, longe de mim querer dar uma aula de regulação, pelo contrário, peço desculpa por qualquer interveniência na apresentação, mas foi uma espécie de apresentação que a gente possa discutir de forma ampla. Sou adepto
e favorável ao debate, ao questionamento, de poder esclarecer de forma transparente e direta qualquer informação dessa comissão, das nossas associadas, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, que exercem um papel fundamental na regulação do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fábio. Seguramente a apresentação vem aí a colaborar muito com o trabalho dessa comissão. Deputado Luiz Paulo, deputado Mink, vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, que tem uma reunião da Comissão de Orçamento às 12 horas. Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Conte Bittencourt, senhor relator, deputado Carlos Mink, e queria também saudar aos nossos ilustres convidados, dirigentes da ABAR, agradecendo preliminarmente pela apresentação feita. Mas eu queria me pautar em um único ponto, visto que o presidente Conte Bittencourt está fortemente interessado, em boa hora criou essa comissão, para rever, né, as nossas condições de funcionamento das nossas agências e toda a legislação que regulamenta a matéria, que, como bem aqui o senhor classificou, as nossas agências são de primeira geração. E eu, particularmente, participei da criação das mesmas. Então, eu tenho aqui uma área que eu tenho me interessado ultimamente e queria lhe fazer algumas perguntas para o senhor nos dar subsídio, que é a análise do impacto regulatório. É um instrumento novo. Eu perguntaria ao senhor os fundamentos legais do mesmo, quer dizer, em que legislação federal se fundamenta tal impacto, se há para ele, a nível da ABAR, uma metodologia para que esse impacto seja realizado, visto que o senhor coloca aqui as fases de consulta pública, de planejamento, o silêncio administrativo e outras. Mas se há regras para você dizer para a agência como o impacto se produz e também quando um impacto regulatório se faz necessário. E fundamento, deputado Conte Bittencourt. Segunda-feira da semana passada, eu tive presente na audiência pública da Agência Nacional de Petróleo em relação a um tema importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro, que é a revisão da metodologia que define o preço mínimo do barril de petróleo, que gerará a incidência do cálculo do royalty participação especial, visto que esta foi uma resolução de 2000. E o barril Brent, de lá para cá, vem alterando a sua qualidade, pela expansão da produção de petróleo no mundo, e a nossa própria produção de óleos pesados e leves mudou seu volume e até a sua composição com a descoberta de novos poços. Entendo eu que uma revisão, uma mera revisão de uma fórmula do ano de 2000 para o ano de 2016 é uma atribuição específica da agência em defesa dos consumidores e em defesa também dos Estados membros da Federação. Alegou lá o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo, que representa os interesses das grandes petroleiras,
inclusive da própria Petrobras, que não querem pagar R$1 a mais aos estados pelo royalty e a participação especial. Então, eles fizeram duas alegações. A primeira, absolutamente fútil, de que quem dita as políticas públicas sobre petróleo e gás é a União. Então, mexer na fórmula era uma competência da União e não da agência. Isso aí, para mim, é uma futilidade, né? Facilmente, juridicamente, que se pode espancar juridicamente. A União dita políticas públicas, e não como se calcula X, Y ou Z, do seu ponto de vista de fórmulas técnicas de cálculo. Mas a segunda alegação foi exatamente objeto agora da sua preleção. É que carecia de uma análise de impacto regulatório, porque isso poderia quebrar o equilíbrio financeiro dos contratos que as petroleiras têm em relação às explorações dos seus poços. Isso foi rebatido porque, na verdade, quando você for explorar o poço de petróleo, você não tinha ainda especificamente a qualidade detalhada daquele óleo. Você tinha amostra das pré-explorações, mas o óleo vai se alterando na medida que o poço ganha mais contorno, né? Mas isso é uma discussão interminável. Por isso eu tenho interesse também de saber até onde algo é obrigatoriamente objeto de análise de impacto regulatório e até onde é uma decisão unilateral da própria agência, sem carecer dessa análise. Porque também a análise do impacto regulatório, deputado Carlos Mink, ela depende da ótica que você dá, né? A agência regula a relação do poder concedente, a concessionária e o usuário. Muitas vezes, sob a ótica do poder concedente, aquela revisão é muito ruim, mas não é sob a ótica do usuário, por exemplo. Sim. Então, eu queria saber se isso já avançou a ponto da gente ter esses parâmetros legais, essas condicionantes, se tem algum estudo de caso, enfim, se já tem muitas análises de impacto feitas no Brasil, se existe uma bibliografia sobre esse tema muito clara, etc. Muito obrigado, presidente. Deputado, muito pertinente a sua pergunta, é uma análise muito precisa, até porque a análise de impacto regulatório foi citada por mim, só eu contei 3 vezes aqui, fora a minha apresentação. E na sua audiência, na ANP, foi suscitado, num dos critérios para se revisar o preço do barril, uma análise de impacto regulatório. De fato, como o senhor ponderou, ela não consta em marco legal nenhum das agências. Porventura, ela pode estar na lei de criação da Arsan do Amazonas, por exemplo, onde presido, ou também na ANEEL, na Agência Nacional, mas, efetivamente, ela não tem um marco legal na criação das agências, mas é um instrumento de metodologia para qualquer trabalho executado dentro do critério multissetorial das agências. Então, você precisa ter um espelho, um relatório preciso de como pode ser executado na avaliação do serviço regulado. Agora, de fato, deputado, não é um fator relevante ou um fator sine qua non para acontecer um objetivo real na regulação. Naturalmente, que é uma ferramenta fundamental na estruturação do trabalho das agências, mas não é um fator primordial. Faço um exemplo, na agência onde presido no Amazonas, nós regulamos um gás canalizado, efetivamente, Urucu, Coari e Manaus. Nós estamos com vocês, ensinam a nós aqui a parte toda de gás canalizado domiciliar. Nós estamos começando agora, somos 6 termoelétricas no Amazonas abastecido pelo gás natural,
e o Distrito Industrial no Amazonas também já está. Então, estamos começando um trabalho, vai se completar 4 anos agora, mas nós não fizemos análise de impacto regulatório. Efetivamente, começamos a regulação junto com a Cigás, que é a empresa de gás do Amazonas, num crescimento regulatório em conjunto. Não deixa de ser uma análise de impacto, mas, mesmo assim, não foi estipulado por lei, não foi criteriado com efetivação de normas técnicas, mas, sim, foi verificado e trabalhado dentro do critério regulatório da Constituição do Estado do Amazonas e das leis federais vigentes, até porque, como foi lhe passado, a autonomia federal de legislar sobre o tema. Enfim, hoje, dentro da Associação Brasileira de Agências de Regulação, nós estamos fazendo em torno de 9 a 10 cursos em todo o Brasil, para todos os associados. E nós temos um curso específico, se chama de Análise de Impacto Regulatório. Sua metodologia, criação e formatação desse trabalho. Então, é uma coisa nova, não só isso. Ouso a dizer que as agências reguladoras são autarquias em regime especial jovens, novas, na administração pública, seja federal ou estadual, e há um desconhecimento real ainda do trabalho das agências reguladoras. Mais ainda, você se fala, tiro por exemplo no Amazonas, você fala de agência reguladora, a pessoa desconhece, ainda mais se você falar pela uma análise de impacto regulatório. De onde é que saiu esse bicho? O que é isso? Então, se tem o desconhecimento real, infelizmente, isso foi debatido no nosso conselho passado, o conselheiro Herval, hoje, como assina a vice-presidência da Agenesa, também da ABAR, as agências, infelizmente, são conhecidas quando há uma indicação, desculpe a expressão, política, de não ordem técnica, que se não se passa por uma sabatina no Congresso ou numa Assembleia Legislativa, ou por relatórios direcionados ou circunstanciados a algum interesse. Então, tivemos isso na ANAC, tivemos isso na ANA, e isso é muito ruim para a regulação no Brasil, até porque estamos engatinhando nesse trabalho. Mas, respondendo a sua pergunta mais uma vez, deputado Luiz Paulo, a análise de impacto regulatório é necessária para a metodologia de qualquer trabalho regulatório, mas não é obrigatória efetivamente. Então, se a ANP justamente criteriou ou ponderou esse critério para qualquer resolução de problema, ela tem os seus efetivos motivos, deve fazer parte de um contexto processual regulatório dentro da agência, e ela tem que ser respeitada dentro da sua lei de criação e da sua administração interna. Muito obrigado, deputado Conte. E só uma coisa. Só para aproveitar, só mais uma questãozinha. Quando os senhores forem fazer um curso, darem um curso sobre esse tema aqui no estado do Rio de Janeiro ou na região sudeste, comunicar aqui ao presidente da Casa que seguramente a gente terá interesse, né, de, pelo menos, indicar alguém para fazer, etc., por ser um tema novo e a gente precisa trazer também aqui para casa este tipo de conhecimento. Doutor Moacir. Por favor, Moacir, deputado. Não só isso, mas acho importante, a gente está com uma estruturação de curso de análise de impacto regulatório, não só esse, mas entre outros cursos que a ABAR vem promovendo para os seus associados, com renomados de nome. O professor Sérgio Guerra, inclusive, esteve nessa comissão, faz parte aí também do nosso corpo consultivo e nos ajuda nessa orientação. Mas eu quero deixar claro aqui ao presidente Conte, ao deputado, ao vice-presidente, ao relator, deixar a ABAR, a Associação Brasileira de Agências de Regulação, que tem as associadas, a Getransp, a Genesa, compondo a sua diretoria, as portas abertas, não só para os cursos, mas para as tomadas de decisões, tanto nas agências federais associadas, como as estaduais, as municipais, enfim, falar um pouco mais sobre as intermunicipais, os consórcios que vão sendo criados hoje, e deixar aberto, franqueado a esta Assembleia Legislativa, que tem um respaldo e um trabalho fundamental no Estado do Rio de Janeiro, toda a parte regulatória dos livros e, efetivamente, das nossas tomadas de decisão, das nossas reuniões, através da própria Getransp e a Genesa, fazer essa comunicação direta com a Assembleia Legislativa. Por favor, tenham isso dentro das pautas de vocês e do seu gabinete. Doutor Moacir. Eu só queria fazer um comentário em cima do... Que bicho é esse que o presidente Fábio colocou?
Eu vou dar um testemunho. A primeira vez que eu fui falar em análise de impacto regulatório foi num evento que teve em Lisboa, tem uns 2 anos, e foi através de consultores internacionais. Eu falei, pela primeira vez aparece uma forma de quantificar ou de qualificar, ou coisa parecida. Mas, na realidade, não existe nenhuma fórmula mágica, inclusive não dá para ter uma fórmula mágica, porque quando você fala em regulação de saneamento, outra de gás, outra de transporte, a diferença é tão grande, quer dizer, um modelo matemático ou uma coisa assim não tem, como também não tem nenhum dispositivo legal. Mas eu gostaria só de fazer um comentário, porque o presidente Fábio comentou alguma coisa sobre que bicho é esse. Já estou há algum tempo na regulação aqui no Rio, mas o fato é que esse desconhecimento que foi colocado pelo presidente Fábio, isso é fundamental. A gente precisa realmente, até conta com o apoio da Assembleia Legislativa nesse sentido, porque volta e meia a gente só é lembrado quando acontece algum episódio. Eu sempre comento, eu sou engenheiro, então, por conseguinte, eu tenho CREA. Eu sempre digo, já apareceu CREA, quer dizer, aconteceu um incidente qualquer, um acidente qualquer, uma tragédia qualquer, quando a gente vê o CREA. Quer dizer, nós não temos o hábito de buscar os institutos que normatizam, que normalizam, que publicam algumas coisas técnicas. Por exemplo, ontem mesmo, o Fábio colocou aqui, nós tivemos lá tem uma iniciativa muito interessante acontecendo no Ministério da Energia sobre esse gás para crescer. E, na condição de eu ser o responsável pela Câmara, eu não gosto nem de falar o nome, foi comentado, essa Câmara de Gás, é um negócio meio complicado, quando a gente está na Câmara de Gás, é meio difícil, mas, infelizmente, é esse o nome, né? Tem Câmara de Saneamento, ninguém fala, mas Câmara de Gás tem um preconceito. Mas na Câmara foi colocado sobre isso. Eu tentei buscar informações nas diversas agências reguladoras, e nessa hora você percebe como estamos, não sei se a palavra certa é, nós não estamos de uma forma harmonizada, mas não é harmonizado porque a gente está em conflito, não. É porque os estágios de desenvolvimento de cada setor, e em cada estado é diferente. Você tem, por exemplo, estados que o saneamento já está bem avançado, estados do Sul estão muito melhores. Santa Catarina está muito melhor do que você comparar, por exemplo, é normal, né, natural, dentro da distribuição geográfica do nosso país, a questão de renda e tudo mais, do que pensando no Piauí. Então, é difícil de colocar estágios correlatos, indicadores correlatos, porque um avanço pequeno que se tenha no Piauí no saneamento é um grande avanço. Em Santa Catarina já se espera menos avanço. É a história, né? O PIB americano, quando cresce, é centésimo, né? Mas no Brasil a gente está precisando crescer dezena. Né? Então, quer dizer, essa questão da quantificação... É negativo, né? Exato, ainda tem essa. Quer dizer, além de não ser dezena, nesse ponto até é bom que seja apenas unidade negativa. Se for dezena negativa, pior. Mas é um fato, realmente. Quer dizer, análise de impacto regulatório, agora mesmo o meu colega Herval comentou aqui, a gente está fazendo sempre alguma coisa, e quando a gente faz uma revisão quinquenal, a gente procura fazer, mas realmente cadê a fórmula, cadê a metodologia? Mas nesse ponto, só tranquilizando a nós todos aqui, a ignorância nesse ponto é quase universal. Porque foi 2 anos, se eu não me engano, tem 2 anos. Foi a primeira vez e causou assim, uma efervescência enorme. Mas vamos chegar lá. Foi. O Fábio colocou aqui, eu vou dar uma força para ele nesse comercial dele. Eu nunca vi alguém tão interessado em promover cursos como está sendo a atual gestão do Fábio lá na Barra. Ele está promovendo isso direto, porque realmente esse é o nosso principal problema. O que uma agência reguladora faz e como é que cada um vê. Está muito disperso. É isso que eu só queria colocar para dizer. Obrigado, o bicho ainda está feio. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Paulo. Doutor Fábio, a questão que tem sido aqui centro dos nossos debates é localização das agências reguladoras dentro da estrutura do Estado. A agência, na nossa visão, ela tem um papel de garantir o funcionamento de um sistema. Agora, com olhar, né, que envolva todas as partes interessadas, né, o poder concedente, os concessionários daquele serviço, especialmente o cidadão que é o usuário. Né? Mas há muita confusão. Né? As agências acabam, em determinados momentos,
cumprindo o papel do poder concedente, quase falando em nome do governo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, as agências estão vinculadas à Casa Civil, né? Não gozam, e ficou claro no nosso debate com a Casa Civil na semana passada e com a PGE, não gozam da autonomia financeira sequer no produto da sua arrecadação, das suas taxas de regulação. O Estado do Rio, nesse momento, está, inclusive, fazendo o arresto das contas das agências reguladoras, né? Hoje nós temos um caso interessante. O ex-secretário de Transportes Rato, que está aí, hoje, Barcas ou o governo anunciam na imprensa, né, que o serviço de transporte hidroviário de determinadas linhas, a partir da data tal, não mais será oferecido em um horário do dia, né? E não vi em momento algum a citação da agência reguladora. Ou seja, a concessionária, com as suas dificuldades lá na geração do equilíbrio do seu caixa, né, faz um entendimento com o poder concedente, né, através seguramente da Secretaria de Transporte, que é o órgão do Poder Executivo que tem a relação representando o poder concedente com as concessões de transporte, e resolvem, né, resolvem que a partir da data tal não vai ter mais transporte em Mickey. Não vai ter mais transporte de barcas na estação Charitas, Praça 15, na estação Ribeira, Praça 15, e que os horários de pico também vão passar de intervalo de 15 para 20 minutos. Então, isso aí gera uma confusão tremenda na cabeça de todos. E o papel da agência reguladora? Como é que é isso aí? Onde é que entra a agência reguladora nesse contrato do serviço, que é o serviço público, que tem que atender o usuário? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa área cinzenta que há entre agências reguladoras e o poder concedente, porque o nosso sentimento, a gente quer tentar aperfeiçoar essa legislação de modo que a gente possa fortalecer o papel das agências e dar a ela, né, o status de uma agência de Estado e não de governo. Ela possa, aqui no Rio de Janeiro, de fato, ser uma agência de Estado, que ela represente o interesse de todos e não do governo, né? Então, fala um pouquinho e nos indique também um exemplo de Estado que talvez esse imbróglio já esteja um pouco melhor resolvido. Qual é o Estado da Federação que nós temos essa concepção do papel das agências mais resolvido? Obrigado, deputado. Muito me acalanta o seu questionamento, porque há um conhecimento real do papel da independência das agências reguladoras no seu questionamento. E isso é fundamental. Esse tripé regulatório não pode deixar de existir. Seja o poder concedente, seja a empresa, seja os usuários, a agência reguladora tem que ter a sua autonomia, tem que ser ouvida, tem que ter o relatório efetivo, tem que fazer uma análise de custo, benefícios, insumos, enfim. Isso faz parte do contexto regulatório. Naturalmente, cada Estado tem o seu contrato de concessão, que a gente brinca na associação, que é a nossa Bíblia. É ali que nós seguimos. É ali que dá diretriz dentro de um contexto regulatório, seja no saneamento, seja no transporte, seja no gás, na energia elétrica. Então, é fundamental que as agências tenham a sua autonomia para esse critério de tomada de decisão seja prático, efetivo e dê justamente o equilíbrio regulatório financeiro para poder o serviço ser desenvolvido de forma justa, com uma tarifa módica, enfim. Dou exemplo no estado do Amazonas. É muito atípico o nosso serviço lá, nesse segmento de saneamento, por exemplo. No estado do Amazonas, na Agência Reguladora do Estado, o ARSAN, nós regulamos e fiscalizamos o esgotamento sanitário e o abastecimento de água na cidade de Manaus, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. E é uma competência direta da Prefeitura Municipal de Manaus, que não tem agência reguladora municipal. Então, por força de um convênio com a ARSAN, Governo do Estado, a ARSAN, autarquia, regime especial, independente, nós regulamos e fiscalizamos o saneamento básico na cidade de Manaus. E há um fato muito curioso nessa relação.
entre a Arsan, poder público e concessionária nesse tripé regulatório, porque a tomada de decisão da agência reguladora não tem interferência do poder concedente, que seria a Prefeitura Municipal de Manaus. Então, a concessionária obedece criteriosamente todo o marco regulatório determinado pelo Conselho da Arsan dentro dos critérios. E, efetivamente, as suas sanções, seja notificações, advertências, sugestões de multa e, em último caso, como se diz o contrato de concessão, a caducidade do contrato e seu efetivamente cancelamento. Então, ela obedece efetivamente. Só que quando chega na revisão tarifária, no reajuste anual ordinário, o poder concedente, que é o autônomo, que é o executivo municipal, que pela LOMAN municipal dentro da cidade de Manaus, ele é que concede, ele é que aplica, a agência não pode tomar direto, até por força legal e do convênio, se tem esse problema. Porque a Arsan, ela autoriza a revisão tarifária, efetivamente, no final do período de 12 meses, conforme o contrato de concessão ou conforme dispõe o contrato, e encaminha à Prefeitura Municipal um relatório conciso em relação à tarifa jurídica e administrativa para tomar a decisão. Para a aplicação, dá os 30 dias, se aplica efetiva a nova tarifa conforme índices inflacionários. E muitas vezes o poder concedente, que a Prefeitura não aplica. Isso está posto e muitas vezes se vai à Justiça, à concessionária, pedindo esse reajuste, e esse reajuste é concedido porque está em previsão do contrato de concessão e na lei, 6 meses depois, e nesse vácuo há um equilíbrio financeiro do contrato, onde é pedido da agência a revisão tarifária desse equilíbrio. Então, isso é uma bola de neve tarifária jurídica que acontece, por exemplo, no estado do Amazonas, que não pode haver. Então, é importante que a agência seja ouvida, que seja acatada, independente de poder concedente, convênios ou não, diretamente, e feita a análise de todo o processo, seja regulatório tarifário, seja de sanção, seja de operação de serviços, enfim. E há esse problema, a gente vive esse problema no estado do Amazonas em relação a isso. Já o problema com gás canalizado, transporte intermunicipal e o transporte aquaviário no estado é uma relação direta ao chefe do executivo estadual. Aí já é direto com o governador e ele não interfere. Nas revisões efetivas do transporte intermunicipal é aplicado juntamente com o índice da NTT e é aplicado no estadual. Simplesmente ele diz, não é uma decisão de governo, é uma decisão de Estado, se aplique ou não reajuste conforme os critérios e avaliações técnicas da agência reguladora. Então, funciona essa relação, exemplificando no meu estado, que vivo isso no dia a dia, com o seu questionamento. No Brasil, hoje, a AGERS, que é a Agência Reguladora Estadual do Rio Grande do Sul, tem hoje uma correlação muito boa, não há interferências dentro da regulação, principalmente lá eles têm um serviço multissetorial também, saneamento básico, transporte aquaviário e transporte rodoviário intermunicipal. E a própria a Genersa, a Arcesp, no estado de São Paulo, que regula o saneamento também, são referências quanto a esse marco legal entre poder público, com empresas e usuários nas revisões tarifárias e nessa conjuntura regulatória que se tem todo ano. Isso ou você tem a cada ano ou em cada semestre, dependendo do contrato de concessão de cada serviço de prestação pública. E qual é o estado que você indica aí? Olha, exatamente, São Paulo, Rio Grande do Sul. São Paulo. A gente já vem discutindo. E Rio Grande do Sul, a AGERS também. São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Deputado Mink. Obrigado. São duas estaduais, as duas estaduais, a AGERS e a Arcesp, no estado de São Paulo. Então, bom dia a todos. Presidente Conte, que eu sempre ressalto a boa oportunidade dessa comissão especial. O parlamento há anos e anos participa da escolha dos conselheiros e não acompanha o trabalho das agências
e não acompanha também as inovações e o que poderia uma lei estadual até avançar. Então, esse, inclusive, é um dos objetivos, não é o único, mas um dos objetivos dessa comissão é produzir legislação sobre isso. Bem, queria também saudar o Fábio Augusto Alho, o Moacir Fonseca e, em suma, vocês que vieram aqui de longe. Eu gostei muito da exposição, não precisei tomar notas, porque está toda aqui, e vou fazer, então, algumas perguntas para que a sua experiência nacional, tem a experiência local no Amazonas, a experiência nacional, nos ajude aqui também, nos dê algumas luzes. Bem, como o deputado Conte Bittencourt e o próprio deputado Luiz Paulo, vice-presidente, falaram, nós ouvimos vários especialistas, vários procuradores e também o presidente e a diretoria da AGETRANS. Então, ainda falta a Genersa, né? Bom, nós estamos construindo vários consensos aqui entre nós, entre os deputados, né? Mas, então, a boa oportunidade de ouvir vocês que têm esse olhar nacional. Uma das questões que nós temos nos debatido aqui era uma tese inicialmente defendida pelo deputado Luiz Paulo, mas que outros deputados têm aderido a essa tese, é a ideia de ter aqui no Rio 2 agências ou uma agência. Aqui no Rio nós temos 2 agências e o Luiz Paulo tem defendido a tese, e até nós estamos vivendo uma situação de quebra do Estado, uma agência, naturalmente, com câmaras técnicas independentes, para cuidar de assuntos completamente diferentes, como o gás, a ferrovia ou o saneamento. Então, essa então é a primeira pergunta. Estados que têm uma ou 2 ou mais agências, como eles funcionam e como vocês, da ABAR, avaliam isso. Ou seja, se uma agência, há casos, bons exemplos de que uma agência dá conta do recado. Então, esse é um primeiro ponto relevante. Um segundo ponto é a questão dos mandatos dos conselheiros, né? Inclusive, o professor Guerra, vários procuradores, Aragão, outros, e isso tem também sido construído aqui, a ideia de haver somente um mandato, ou seja, não haver a recondução do mandato. Se isso, existem casos que assim, quais são os resultados, qual é a vossa análise sobre isso? Então, essa é a segunda questão. A terceira questão, que tem sido também discutida aqui, é a questão da taxa. Aqui é 0,5%, em outros estados é maior, 2%, 4%. A princípio, nós, como vai ver logo pela quarta questão que eu vou levantar, achamos que talvez o 0,5% possa ser suficiente. Hoje não é. Mas, por exemplo, uma das coisas que nós estamos defendendo, eu gostaria também de ouvir a sua opinião, e esse é o quarto ponto, é a questão, no caso dos ônibus, do transporte intermunicipal, que está fora da GETRANS. Hoje está no DETRO, que é um órgão estadual ligado à Secretaria de Transportes. E nós defendemos isso, inclusive, quando levantamos a questão, tanto da agência única, quanto de trazer o transporte intermunicipal de massas de passageiros para a GETRANS, o presidente e os conselheiros não se opuseram, acharam que ambas as ideias poderiam ser interessantes, tanto a da agência única, quanto a realmente a agência regular, até para ver as conexões, integrações entre os modais. É estranho numa agência não ter aquele que é responsável por 90% dos deslocamentos. Bom, no caso da GETRANS, do transporte intermunicipal entrando, de ônibus, é claro que isso já representaria um aumento
da arrecadação financeira. Então, de qualquer maneira, a terceira questão é sobre a taxa e a quarta é sobre os ônibus. Bem, a quinta questão, e eu estou sendo sucinto para não desenvolver muito, porque os temas são conhecidos, o que nos interessa são as vossas opiniões, questão da autonomia financeira. Nós todos defendemos fortemente, enfaticamente, a independência administrativa e financeira. E mais do que isso, vemos que aqui no Rio não há independência financeira, como foi levantado pelo deputado Conte, atualmente, né, com essa quebra e arresto de recursos, são contingenciados até recursos advindos da própria taxa cobrada das concessionárias. Então, uma pergunta que nós nos fizemos aqui é como, na legislação que nós vamos produzir, como impedir que isso aconteça? Se algum Estado, alguma agência reguladora ligada à BAR, conseguiu um modus operandi ou normas estaduais que garantam que esses recursos, né, não seriam disponíveis para serem arrestados pela administração. Então, essa é a quinta questão. A sexta questão que nós discutimos, e também estamos avançando, mas a sua opinião é importante, é a ideia da conversão de multas em investimentos. É claro que, feita a devida precaução, ou considerada a restrição, investimentos não previstos nos contratos, porque aí seria regalar a multa de volta ao infrator. Mas antecipação de metas, né, ampliação de serviços, então que essas multas fossem vinculadas, de alguma forma, a essa conversão. Aqui no Rio, eu lembro isso, nós criamos na Constituição Estadual, eu fui o relator, o FECAM, o Fundo Estadual, todas as multas ambientais vão obrigatoriamente para o FECAM e são usadas no meio ambiente. Elas não podem ir para a Caixa Única do Estado. Então, a gente está querendo algum tipo de mecanismo semelhante a esse, que essas multas, ou por conversão, ou por outro mecanismo, elas melhorem o serviço e não diluam. Bem, uma outra questão, e já estou terminando, porque a lista está muito extensa, é a questão das revisões, das auditorias. Há um mecanismo aqui, muito usual, imagino que nos outros estados não seja muito diferente, que, na época das revisões, sempre a concessionária levanta perdas que teve, e muitas vezes o Estado, não podendo ressarcir, amplia o prazo da concessão. E a questão da institucionalização das auditorias, eu até me pergunto se esse não seria um caso de aplicação do conceito da AIR, da análise de impacto regulatório, ver qual seria o impacto de prorrogar, no caso de haver montantes a receber pela concessionária, ou qual seria o impacto para o Estado e para o consumidor, no caso, né, o usuário, de uma nova licitação, né, que teria um valor de outorga e que esse valor de outorga poderia ser até maior do que o valor supostamente de crédito a favor da concessionária. E se esse sistema das auditorias, se ele está institucionalizado, que estado onde ele funciona bem, até para impedir que, por uma pressão, o Estado e o usuário sejam fraudados por uma não justificada extensão do tempo da concessão. Uma última questão que eu vou levantar, seriam várias outras, mas eu vou parar por aqui, porque já são várias, já é, se não me engano, a nona
questão é a questão, por exemplo, a SEDAI. Nós agora, o desafio aqui no Rio é a regulação da SEDAI, né? Nós lutamos há anos e anos por isso. A SEDAI, eu acho que é a última grande empresa de água e esgoto estadual do Brasil que vai ser regulada. Houve uma resistência corporativa muito grande, mas agora realmente vai ser. A SEDAI, ela é uma empresa, o Estado tem 99%, quer dizer, é fundamentalmente estatal, embora não seja considerada, estrito senso, uma empresa pública, né? Se não me engano, é economia mista, né? Mas o Estado tem 99%. Então, se há experiências bem-sucedidas de regulação de empresas que não são da iniciativa privada e que são, basicamente, empresas estatais, portanto, elas não vêm com a desestatização, ou com a privatização, ou com a concessão, seja qual for a modalidade. Eu digo isso porque vamos enfrentar essa questão. E, para não dizer que eu parei na 9ª e que completei a 10ª questão, nós aqui no Rio aprovamos recentemente uma lei incluindo na Genersa os aterros sanitários intermunicipais, não aqueles do próprio município que ele tem que tomar conta, aqueles que recebem resíduos de vários municípios. E a Genersa está começando agora a se debruçar sobre isso, não tem ainda essa expertise. Então, a pergunta é se agências associadas à ABAR, qual delas tem melhor expertise na regulação de aterros sanitários, que é uma coisa muito importante até para não deixar o prefeito entregue a um aumento do preço da tonelada do lixo, imposta por um único operador de um aterro sanitário e que inviabilize uma determinada prefeitura que até não tenha fôlego econômico. As questões são essas, eu só ia pedir, agora já não é mais uma questão, é um pedido. Aqui, por exemplo, na última página, vocês falam das 5 dimensões, mas falam também dos 25 indicadores, só que os 25 indicadores não estão aqui. Eu queria que depois nos mandasse, se fosse possível. Eu fiquei interessadíssimo com essa questão da avaliação da atividade regulatória, para nós sabermos isso. E também saber se alguma agência está praticando de forma institucional a avaliação da atividade regulatória, que eu acho que é algo, deputado Conte Bittencourt, presidente da comissão, que nós devemos incluir isso na nossa lei estadual, criar um mecanismo de avaliação do impacto regulatório e criar um mecanismo de avaliação da qualidade da regulação. Eu acho que isso é fundamental. Isso pode ser depois regulado por decretos, por portarias, mas pelo menos os princípios da AIR e da avaliação da qualidade, eu acho que talvez venha a ser até a primeira lei estadual onde esses princípios estejam consagrados em lei, ainda que não definidos todos os parâmetros, que seria realmente, na técnica legislativa, algo de um decreto regulamentador. Então, seriam essas as questões que eu coloco. Peço desculpas por serem tantas, mas, naturalmente, não podíamos abrir mão de ouvir a sua experiência, por isso que veio de tão longe para nos apoiar. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado, os questionamentos, mas estou aqui para isso, com o maior prazer de poder ajudar, poder colaborar e estar informando na melhor forma os questionamentos de Vossa Senhoria. Na verdade, começando aí, tentando ser bem prático e atendendo todos os seus questionamentos, começando aí, anotei atentamente aí todas elas, a parte da descentralização ou da unificação das agências reguladoras no Estado do Rio de Janeiro. Naturalmente, todos sabem que nós vivemos a maior crise econômica da história do nosso país. E cada Estado sentiu, de alguma forma, essa crise econômica e tem os seus calos apertados no sapato
conforme a determinação. E o Rio é o campeão de crise. Exatamente. E, infelizmente, o querido Estado do Rio de Janeiro está numa situação muito triste. Mas, hoje, pela experiência que se tem das associadas, as agências já consolidadas, que efetivam um trabalho regulatório de algum multissetor fiscalizado ou regulado, um serviço, elas se mantêm bem como estão. Porque, dependendo, a grande dificuldade seria a autonomia financeira dessa agência. Eu faço um relato aqui, se essa comissão me permite, deputado Conte, não sei se, já pegando o mote do seu questionamento, deputado Minho, mas, às vezes, a gente precisa da GETRANSP, a gente precisa da Genesa, uma reunião de diretoria, uma tomada de decisão dentro do Ministério do Governo Federal, por umas reuniões. E, muitas vezes, o conselheiro Moacir, o conselheiro Bismarck, efetivamente o Arthur, o Fábio, a gente não tem nem como ir, não tem nem como pagar a passagem. Nosso recurso está 100% contingenciado. Eu tenho 20 milhões em caixa, que não está. Não posso usar para comprar uma passagem de R$1.000, de 600, depende. Desculpe eu falar nesse varejo, mas é porque a gente sente isso. Não, é um exemplo forte e real. Põe em xeque a autonomia. Então, há uma preocupação, não só da Genesa, da GETRANSP, mas de todos os associados, principalmente as federais. Estava comentando com o presidente no início da nossa audiência, a ANEEL teve contingenciado um orçamento que tem anual, em torno de R$600 milhões, R$500 milhões esse ano, que afetou todos os planos de meta das associadas por convênios estaduais. Tiveram que ser suspensos todos os convênios. 250 milhões foram contingenciados para superávit primário no primeiro semestre, depois mais 200 milhões. E isso houve um problema na associação, que todas recorreram a nós para justamente voltar aos convênios de meta. Agências estaduais que tinham feito concursos públicos com auditorias com ouvidorias premiadas no Brasil, totalmente paradas, sem funcionamento, porque os planos de meta da ANEEL foram suspensos. Graças a Deus, foi retomado o convênio da ANEEL, estabelecemos a normalidade no final do mês passado, todos os convênios foram restabelecidos. Mas é um fato grave que afeta a autonomia financeira das agências, principalmente quanto da tomada de decisões. Então, dependendo, deputado, de cada critério aí que se tem, da realidade financeira que o Estado vive, pode ser ou não efetivada a unificação da agência, mas a gente tem orientado ou tem discutido nesse sentido que não seria o momento, e seria, sim, fortalecer a autonomia administrativa e financeira das agências reguladoras, para justamente não ter isso. Até porque a taxa de regulação, entrando um pouquinho no questionamento 5, é oriunda da agência, está prevista em lei, o recurso tem que ser investido dentro da agência para a sua capacitação, para a sua melhoria funcional, para concurso público, para a formação de seus profissionais. Então, isso é fundamental nesse contexto. Então, dependendo da estrutura financeira de cada Estado, se pode verificar a unificação, mas a orientação que a associação vem dando, vem conversando com seus pares, é no sentido de se manter a estrutura nas suas autonomias financeiras e funcionais, para justamente evitar qualquer problema. Acho que a economia vai ser melhor se um marco legal vindo desta casa puder garantir essa autonomia. Temos fórmulas, temos como ajudar nesse sentido também. Mas fica muito criterioso acerca de cada, enfim, de cada situação financeira que o Estado vive. Mas a ideia dos setores, das agências multissetoriais, é reduzir cada vez mais, no seguinte sentido: a gente tem as federais como exemplo, a própria ANEEL só regula serviço de energia elétrica, a ANP, petróleo e gás natural, a NTT só transporte terrestre. Então, a ideia é que, lógico, cada Estado tem o seu valor, não vai ter um orçamento que cubra, vamos ter uma agência só para saneamento, uma agência só para transporte, uma agência só para o gás canalizado, enfim, é humanamente impossível um orçamento do Estado comportar isso. Mas, hoje, uma estrutura que se tem, o Estado do Rio de Janeiro, com uma população, com uma diversidade que tem de serviços, é importante a manutenção das agências, até para um equilíbrio regulatório. Acho importante
a gente ter essas funções descentralizadas, até porque são serviços prestados distintos, seja saneamento, seja aterro sanitário, agora, ainda mais aí com a SEDAI sendo regulada e fiscalizada, é uma vitória dessa Casa Legislativa, então é importante, o serviço dobra, triplica, e muitas vezes não se vai ter um serviço condizente efetivamente com a regulação em si da agência. Então, acho que me fiz responder, entender mais ou menos. Quanto aos mandatos, tem uma lei federal que se baseia, se norteia muito as agências estaduais e municipais, que garantem a recondução aos mandatos. Agora, existem, como falei, divergem as leis de criações das agências. No Amazonas, eu tenho um mandato de 4 anos que pode ser reconduzido por mais 4. Na ANEEL, nós temos na Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma agência referência para a ABAR também, são mandatos de 5 anos sem recondução. Qual é que é esse? É a ANEEL? ANEEL. Então, a agência, vamos supor, na Arcon, no estado do Pará, sofreu agora até um probleminha institucional por conta dos mandatos. Eram 4 anos com direito a uma recondução. Minto, 4 anos sem recondução. O governador alterou a lei de criação da Arsan, ficou 2 anos com direito a uma recondução de mais 2 anos. Então, interviu direto na autonomia da agência, a agência ia ser realizada. Então, o Herbal era, inclusive, nosso conselheiro diretor, vice-presidente. Tivemos que tirar o Congresso de Belém do Pará, trazer para Brasília de última hora, porque feriu diretamente de morte a autonomia de gestão das agências. Então, agora, inclusive, eles estão até em Brasília agora, tentando retomar o convênio com a ANEEL, porque a ANEEL também suspendeu o convênio de metas com a Arcon em Belém do Pará, por causa da mudança de gestão no mandato. Através de decreto, não, né? O decreto? Sem lei? Sem decreto. Isso é completamente legal. Foi para a Justiça, nós também nos manifestamos, enfim. E eles estão retomando agora a parte legal toda lá na Arcon. Inclusive, estávamos juntos ontem com o presidente da Arcon e o diretor da ANEEL. Enfim. Pois não. Às vezes a gente lembra de algum fato importante, só para a gente dar uma registrada. Falar das duas agências, na agência de trânsito, eu me sinto meio prejudicado, até porque eu sou interessado no assunto direto, né? Mas apenas só um comentário rápido sobre a questão das duas agências. É como o Fábio falou, mas é uma questão do recurso orçamentário, a taxa de regulação. O separar a taxa de regulação do recurso do Estado, isso é fundamental, né? Isso não tem dúvida, e realmente, se você pensar pelo recurso que você gera, você pode ter 2 ou 3 agências, quer dizer, não é esse problema que reduziria a necessidade ou não. Basicamente, quem tem 2 agências assim, consagradamente é o Rio e São Paulo, até talvez a pujança do próprio Estado. Santa Catarina tem também 2, mas uma é intermunicipal, outra é estadual. São 4. Porque tem as intermunicipais. Então, essa questão de estabelecer número de agências por Estado talvez não seja o ponto central da questão. A questão é você ter realmente a independência ou não. Mas, no caso do Pará, eu gostaria de comentar, porque eu fui, de certa forma, testemunha da história. Eu fazia parte da reunião de diretoria, e o Congresso, que tem a cada 2 anos, Congresso de Regulação, um congresso muito importante, até a presença das Assembleias Legislativas é muito importante, até porque é uma prestação de contas que se tem lá. E tem todo uma parafernália de preparação, você já paga o local que vai ser, você distribui uma série de coisas, você não Pará. Belém do Pará, todo mundo sertão, já, a agência de turismo aproveitando e colando na gente para viabilizar o evento. De repente, porque houve uma sucessão estadual que não agradou, quer dizer, quem estava lá na agência estava do lado do partido e o outro venceu, foi fácil, né? O governador chegou, não é mais 4 anos, é 2 anos com recondução 2, eu mexo na lei, ou através de decreto, interrompo o mandato e eu boto quem eu quiser. Quer dizer, esse tipo de coisa é terrível. Nesse caso do Pará, foi muito desgastante para toda a associação, porque já tínhamos contratos assinados com quem ia realizar o evento, já tínhamos divulgação que ia ser no Belém, e, de repente, como é que eu vou explicar para os demais em Belém? E como é que é certo? Até ressarcimento dos valores já pagos com quem estava organizando, foi um negócio muito, muito desagradável, né? Eu peguei um pouquinho para falar no lugar do Fábio, que, como o Fábio, naquela ocasião, ele é vice-presidente da região norte, ele não era o presidente da ABAR, a ABAR funciona por regiões. Ele ficava numa situação meio complicada, porque ele, sendo vice-presidente da região norte, o assunto
estava vendo com o Belém, ficava complicado ele falar no meio, mas ele ficou numa situação também muito difícil. E isso é difícil de colocar esse ponto. A gente sempre esquece que a agência reguladora ela tem que tentar equilibrar o poder concedente, a concessionária e o usuário. E, muitas vezes, o pessoal confunde a agência reguladora com o próprio poder concedente. Isso é terrível. Se fosse assim, não podia ter isenção para equilibrar. Eu só me permito fazer um comentário que eu faço sempre que eu tenho a oportunidade de fazer. A agência reguladora é aquele ente que tem que equilibrar uma discussão entre três descontentes. O poder concedente, teoricamente, que é a menor tarifa, evidente, a melhor qualidade, e que a população fique satisfeita para votar nele na próxima eleição. É fato. O concessionário quer ganhar dinheiro, fazer menos trabalho e ter um lucro maior. E o usuário, se puder não pagar nada, ele preferia fazer assim. Então, qualquer decisão que passa por uma agência reguladora, você provoca três descontentamentos naturais diretos. Isso se a agência for boa. Oi? Isso se a agência for boa. Exatamente. Se não for, então, é aquela história do juiz de futebol, né? Se ninguém notou, ele não precisou do juiz, quer dizer, alguma coisa lá está estranha. Então, a agência reguladora tem esse problema natural. Então, esse equilíbrio é fundamental. E, realmente, eu posso dizer uma coisa, que eu só em defesa até da Genesa, na realidade, no poder concedente aqui, nos deixa realmente trabalhar. O problema todo é essa questão agora da crise, que ficou fundamental. Eu, de vez em quando, quando o Fábio me pede a presença lá em Brasília, eu falei, Fábio, dá para mandar passagem, me pegar no aeroporto, pagar meu almoço, etc. E tal. Ele pode ter. É difícil. E é complicado. Quer dizer, você imagina, por exemplo, o estado do tamanho do Rio de Janeiro, e você, de vez em quando, está lá, o cara do Amapá foi. Eu não pude ir. É difícil isso. Mas a gente entende o momento que está sendo vivido. Mas eu acho que o mais importante, eu só queria deixar um ponto aqui, não só torcendo pelo meu lado, eu acho que não vejo a questão do número de agências em cada estado, não. Se tivesse a independência, em função de cada forma que está, eu acho até que quando você tem mais agências, significa que o Estado está mais evoluído do ponto de vista regulatório, porque você não mistura as atenções. O caso da SEDAI, a SEDAI comportaria, teoricamente, uma agência só para tratar de SEDAI, o tamanho da SEDAI, né? Quando você compara com as diversas agências que tem conhecimento. O problema todo, realmente, é, se a taxa de regulação vier e a gente tiver independência e tudo mais, aí não está mexendo no recurso direto do Estado nem nada, ainda está sendo pago pela concessionária, né? E é ela que coloca o valor e vai repercutir na tarifa. Esse é o ponto. Esse é o lado que a gente teria que separar. E tem outras coisas aqui, mas deixa que o Fábio está indo muito bem, mas só do caso do Pará, eu fiz uma questão de dar uma colocada que eu sei que para ele uma cintura meio justa. E como eu, nesse caso, eu vi a questão mais de longe, só vi o problema, fica mais fácil de narrar. Agora, o Eval tem um caso da Bahia também parecido. Então, tem demais. Esse talvez seja o ponto central. No último congresso em Brasília, inclusive, eu até solicitei a presença do deputado Leonardo Pisciani, que ele era quem estava com a legislação sobre o marco regulatório, ele era o relator, ele fez a palestra de abertura. E o que a gente colocou lá o tempo inteiro, e foi um chororô total, nós precisamos de independência. Porque, senão, você não pode estar no meio do triângulo, porque, se a gente ficasse submisso ao poder concedente, você não pode, com isenção, equilibrar essas três partes. Esse é o ponto principal. Tá? Muito obrigado. Já pegando o gancho do diretor Moacir, falar da Bahia, que o Rebal lembrou bem. Eles são filiados, tanto a agência municipal como a estadual, lá da Bahia, só que eles não têm mandato. Não tem mandato efetivo. Eu não posso, a associação de forma alguma pode virar as costas para ele, pelo contrário, nós temos que estar mais próximos ainda, fazer uma sensibilidade junto ao prefeito, ao governador do Estado, e trazer um mandato. Então, eles vão para as nossas assembleias, só tem direito à voz, não podem votar, não podem discutir. Então, o senhor ter uma noção, deputado, do critério de cada legislação de lei de criação das agências. Existe as agências no Rio Grande do Sul, há uma consolidação, uma autonomia plena dos mandatos. Não se mexe, inclusive teve exemplo de um vice-presidente. Inclusive financeira, no Rio Grande do Sul. Financeira. Eles têm lá algum mecanismo que impede o Estado de colocar a mão na taxa? É exatamente isso. Não existe, pelo menos a ABA desconhece, qualquer legislação efetiva que bloqueie ou respeite essa autonomia financeira no caso. O que se tem hoje
Vamos ver se a gente faz a primeira aqui. Exatamente. Serve como marco regulatório, a PL agora, a 52, que é o marco regulatório das agências, justamente que está sendo capitaneada pela ANEEL, ANAC e ANP, é o principal tema do marco regulatório. Eles querem essa autonomia financeira. Tanto é que já está aprovada nas diversas comissões, eles desvincularam, por exemplo, a ANEEL do MME e vincularam a ANEEL ao Ministério do Planejamento, na parte orçamentária. Então, o recurso destinado do orçamento da União vai direto, sem mais o bloqueio efetivo, ou para superávit primário, ou para recurso médio de financeiro da União. Então, há uma diversidade dentro dos mandatos de várias agências, seja municipal, seja estadual ou federal. A mesma coisa as taxas, deputado. Por exemplo, no Amazonas, 1% do faturamento bruto da concessionária de saneamento é destinado, é um recurso próprio, está na lei da criação da Arsan, vai para os cofres da agência reguladora, não vai para a fonte 100, efetivamente, do governo do Estado. É um recurso que a Arsan, dando exemplo aqui da gestão onde administro, usa para fortalecimento de capacitação funcional. Nós compramos agora uma sede própria para a Arsan, recebemos críticas duríssimas dentro do Estado e tentando explicar o que muitas vezes não se quer entender. Porque o que é um recurso de taxa de regulação da ação está previsto na lei de criação, na lei efetiva, o recurso só pode ser destinado dentro da regulação, para a agência, enfim. E, naturalmente, se questionou o momento de crise, como é que a agência compra uma... Enfim, isso tem um processo que, desde 2010, que a gente vem estruturando de forma legal e transparente, e muitas vezes não se entende isso. E também existe, como o deputado já bem pesquisou, taxas de regulação de 3% até 4%, dependendo do serviço. Então, há uma variação muito grande. Eu sei que a consultoria técnica legislativa dessa comissão vai fazer um estudo mais aprofundado e vai saber a melhor metodologia, até para sugerir aí para o governador ou para as próprias agências um critério de percentagem. Mas eu acho que o tema central é a autonomia financeira. O recurso tem que ficar na agência reguladora em prol do bom funcionamento e das suas autonomias administrativas. Já estou tentando... Não, está indo bem. Englobar aí... do transporte, no questionamento já 4, do transporte intermunicipal, assim como a GETRANSP suscitou a vontade de regular e fiscalizar, é fundamental esse serviço ir para a agência reguladora. Eu sei dos problemas, inclusive conversando, pegando uma experiência na época do Berbal como conselheiro da GETRANSP, problemas críticos aqui com vans intermunicipais, a segurança pública dos usuários nesses transportes intermunicipais e esse Estado, essa imensidão do Estado que nós temos aqui no Rio. Então, mas esse serviço tem que ter um marco legal, tem que ter um marco regulatório, tem que ter um início, vamos lá, nós fazendo a referência lá... E claro que o DETRO não faz isso porque ele é um órgão do Estado. De forma plena não vai conseguir. De forma plena não faz. Não vai conseguir, não tem, porque exatamente os mecanismos que a agência hoje tem são reais. Então você tem um critério regulatório firmes e isso é fundamental, até porque eu posso também citar a Arsan, nós temos o marco regulatório do transporte intermunicipal, que é a Lei 3.006 de 2005. Também tem todos os critérios. Agora, naturalmente, falta regulamentar alguns pontos que não são auto-aplicáveis. Mas isso também é fundamental vir para a agência reguladora esse trabalho. Desculpe, essa lei que você mencionou... Lei 3.006 de 2005, é uma lei estadual. Estadual de onde? Do Estado do Amazonas. Ela regula o transporte rodoviário intermunicipal. Ela tem como base algumas marco legal e resoluções da ANTT. É uma lei muito boa, ela está bem simplificada. Naturalmente precisa de fazer uma regulação mais prática. Tá bom. Autonomia financeira, todos os questionamentos a gente volta à autonomia financeira, acho que é fundamental a gente ter essa autonomia. A revisão tarifária, eu sou favorável, é consenso na associação, nós precisamos de consulta pública, de auditoria plena, de ser discutida de forma ampla, com a sociedade, com a concessionária. Esse triângulo regulatório tem que funcionar efetivamente
que a gente possa ter. Então, a ideia de implementação de auditorias, de consulta pública, com o Ministério Público, com Centro de Comunidades, enfim, PROCON, e isso não deixa, apesar de não ter uma metodologia certa, não deixa de ser uma análise de impacto regulatório. Então, na revisão tarifária, isso funciona muito bem acerca desses critérios bem já dimensionados. Eu já vi que o senhor está na tendência das auditorias como marco legal também das revisões. Isso é muito bom. Multas. Aliás, na área ambiental já tem mais de 20 anos análise de impacto ambiental. Né? Isso é uma resolução antiga do CONAMA. Eu fiz a lei estadual há 20 anos atrás sobre análise. É claro que é completamente diferente, mas a ideia geral é que não é uma fórmula, mas diz quais são os impactos positivos e negativos que você tem que avaliar, inclusive com alternativas locacionais e tecnológicas. Isso tem 20 anos na área ambiental. E claro que tem que haver outro marco, impacto regulatório de agências de serviços, né? Tem características próprias e específicas. Deputado, um dos questionamentos foi a respeito da conversão das multas aplicadas pelas agências reguladoras. Não se tem critérios também determinados, mas eu tenho um exemplo no estado do Mato Grosso e também no Rio Grande do Sul e no Amazonas também. Nós temos um relatório final aí das agências, a gente faz principalmente no saneamento, o relatório do saneamento, o Anuário Estatístico do Saneamento, que é produzido pela Câmara Técnica de Saneamento da ABAR. Nós somos 28 agências que regulam o saneamento associadas. E a Arsan foi a número 1 em aplicação de multas. Nós aplicamos à concessionária Manaus Ambiental, que eu vou citar daqui a pouco aqui, fazendo uma analogia à sua pergunta, ela é 100% privatizada no Amazonas. 13 milhões de reais. A prefeitura acatou essas multas e o prefeito Arthur Vigílio, atual prefeito de Manaus, aplicou as multas. Acatou a decisão dos processos administrativos da Arsan. Só que a concessionária, naturalmente, tem que se dar o ampla defesa, o contraditório a qualquer sanção. A Procuradoria-Geral do município aplicou e foi dada uma sugestão desses 13 milhões, 6 milhões ser convertidos em convênios, seja ele para inserção e ampliação da tarifa social do saneamento, seja ele na melhoria, não do serviço, porque o investimento da empresa tem que ser concedido de forma plena e real, mas na melhoria de urbanização de alguns bairros, de asfaltamento, de praças públicas, de condições melhor de lazer nos bairros, enfim. E isso vem funcionando no estado do Amazonas, essa parte de convênio. Não só do estado do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Transformar as pecúnias em convênios. Espera aí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Amazonas. Isso. Transformar as pecúnias em convênio e aplicar. Isso não está em lei. Isso foi uma sugestão que se deu da Procuradoria-Geral do município das sanções, porque no Amazonas a gente vem pegando bem pesado na concessão, até porque cumprir todo o seu critério de avaliação. Pois não. Nós tivemos até uma proposição da concessionária SEG, tentar transformar alguns investimentos não realizados, ou uma outra, fazer outra composição de investimentos. Mas, no caso aqui do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado ela entende, ela recomenda que a natureza de multa não pode ser convertida em investimento. Do ponto de vista jurídico, é o entendimento que tem. Esse é um lado também, poder tentar harmonizar. Né? Mas a Procuradoria, quando veio aqui, inclusive o secretário, eles estão fazendo uma norma que possa vai possibilitar. Porque isso é muito bom, porque realmente qual a vantagem que ele tem? Vê aqui o Leonardo Espíndola, que é procurador e que é atualmente o secretário-chefe da Casa Civil, e depois aqui na comissão, que estão praticamente com isso é ótimo. Uma resolução que não existe ainda. Tá? Isso é em vias de... Isso é ótimo, isso é um grande avanço, porque realmente qual é a finalidade da multa? Nenhuma, quer dizer, a finalidade não deve... Aí não quer a multa. Não multar seria maravilha, né? Significa que está tudo bem. Mas já que vamos multar, realmente para
para a sociedade muito melhor, transformar um investimento necessário. Isso nós não conseguimos fazer apenas porque não era... Só não fizemos porque não é permitido, mas é a nossa intenção, é nosso interesse e assinamos embaixo. Seria muito bom, seria muito bom. Uma palhinha rápida sobre a... Doutor Moacir, olha, cara, aí? a Getransp vem nas suas decisões, já vem há algum tempo, Nós transformando multa em melhoria de investimentos. Nós tentamos colocar uma que foi algum tempo fazendo esse serviço. Nós tentamos, realmente fomos de alguma forma instados a não fazer por essa posição da PGE. Mas eu acho que alguma coisa que está evoluindo é importante. Eu queria falar uma coisinha da ANEEL também, que é importante, até aí, mas colocando como a barra. Aqui no Rio de Janeiro se tentou até, durante muito tempo, se buscou fazer aquele convênio de centralização com a ANEEL. Mas eu pegando aqui uma carona do que o Fábio falou ao momento, quando você vai se responsabilizar por uma concessão que não é sua, está em outra esfera, isso acontece sempre. A questão dele com a Prefeitura de Manaus. O trabalho está desenvolvendo, mas chega na hora, como quem penaliza, como quem tem a caneta na mão é um outro poder, fica complicado. No caso da ANEEL, a dificuldade que a gente encontrou foi a questão do até onde você pode ir e até onde você está indo, somente trazendo a responsabilidade e não tem, vamos dizer, força para penalizar ou para, de fato, regular. Esse é um problema que tem que ser administrado. Isso é outra coisa que a gente pode pensar na legislação também. Como colocar nisso. Porque isso é importante. Não que você está sendo quem está regulando e você fica relegado no poder da penalização ao segundo ponto. Outra coisa, você também não é uma pessoa que... O órgão que vai definir investimentos. Se você não pode contribuir onde é mais importante fazer um investimento, a tua participação na regulação fica prejudicada. No caso da ANEEL, aí uma testemunha também do que aconteceu ano passado, quando houve contingenciamento na ANEEL, várias, principalmente as agências reguladoras do Nordeste, que têm menos recursos, e praticamente algumas delas viviam desse convênio com a ANEEL. Contrataram pessoas, profissionais, para esse fim, recursos expendidos, e no final, qual a razão de ser desse pessoal contratado? E para a própria agência foi um problema sério. Então, quer dizer, quando a gente está tentando fazer descentralizações entre os poderes, entre federal, estadual e municipal, essa é uma preocupação. Como você não tem a caneta, você pode levar a agência que está num determinado âmbito de atuação a incorrer em despesas que não tem como voltar. E tem convênios com a ANEEL, que, inclusive, dependendo do Estado, que se tornam deficitários. Então, esse é um problema também que tem que ser revisto. Agora, não tem dúvida também que deixar uma regulação centralizada em Brasília, e o fato acontece no município, é complicado, mas tem que acertar esse pontinho. Tá bom? Faltam poucos pontos, né? Eu estou preocupado com o horário, que a gente está com horário também. Até porque, deputado, só pegando o gancho na transformação dessas multas, quando a concessionária entra na justiça, isso vai para 10 anos, 11 anos. E a troca da pecúnia pelos benefícios é muito melhor, muito mais rápido, fácil de acertar. Já finalizando aí os seus questionamentos, acerca do serviço de saneamento, que agora vai ser agregado pela Agenersa, e dessa dicotomia aí efetiva entre poder público ser a concessionária e o usuário, e a agência não ter o poder de decisão, porque o governo, enfim... trago também, desculpa mais uma vez, o exemplo do Amazonas. A concessionária foi privatizada, 100% privatizada, colocada à bolsa, foi comprada efetivamente, e hoje funciona muito bem, deputado. Naturalmente, houve uns percalços no início da concessão, ela arrecada cerca de 35 milhões de reais mês, o serviço de abastecimento de água na cidade de Manaus e esgotamento sanitário, várias sanções, várias regulamentações e vários aditivos ao contrato de concessão. Nós estamos no 5º aditivo, mas hoje funciona 100% privatizado o saneamento no estado do Amazonas. Acho também que essa casa pode sugerir ou pode rever, humildemente falando, a privatização, quem sabe, para uma regulação direta do ente privado, não se confundindo com uma economia mista, numa empresa com uma atividade de economia mista, enfim. Funciona bem no Amazonas, tenho referência e posso dar esses dados
não só do contrato de concessão, do convênio, de seus aditivos, para essa Assembleia, para essa comissão ter uma noção de como foi privatizado. Hoje, pelos dados da ABAR, só o Amazonas foi privatizado. O resto está entre 50% a 90%, poder público, enfim. Aqui no Rio nós temos várias concessionárias privadas do saneamento. No saneamento. Várias. Várias. Em Niterói, nós temos Águas de Niterói. Na região dos Lagos. Na região dos Lagos. A região dos Lagos funciona muito bem. Eu sou usuário da região dos Lagos. Temos a Prolagos de Águas do Turnaíba. Exatamente. Turnaíba. E não tem dúvida da evolução que teve em relação ao período anterior, né? Mas esse é um tema, é espinhoso para o delicadíssimo. debate aqui. Não, esse é um debate que Isso está não aí cabe na à nossa porta. comissão trazer esse Isso aí, tema. verdade. baixar um pouco a bola, né? Tem outras comissões para debater é isso esse mesmo. tema. O que ficou faltando, então? Deputado Bink, deixa eu fazer um comentário, uma curiosidade, mais uma vez, a questão município, Estado e União, etc. No caso específico, rapidamente, o contrato da Prolagos, a concessão da Prolagos envolve, conhece muito bem, Conheço bem. aqueles municípios todos, à exceção do esgoto de Arraial do Cabo, a questão da Álcalis. Isso. Recentemente foi feito e o Arraial Mas do Cabo isso entrou. foi revisto agora. Eu sei disso. O que eu vou comentar é só um fato. Na sessão regulatória que estava definindo-se como seria a relação com Arraial do Cabo, foi muita gente de Arraial do Cabo protestar contra a privatização e não estava privatizando nada, não acontecendo nada. E Arraial do Cabo se colocando numa situação tipo, eu não sei se vocês têm autoridade para definir, não estamos definindo nada, nós estamos seguindo o que foi orientado lá. O entendimento dessa questão é muito emocional. Angra dos Reis, nós tivemos um problema também com Angra dos Reis, com a SEDAI, que a gente está tentando definir o primeiro reajuste da SEDAI, não reconhecendo que a Genesa, por ser estadual, pode ela definir reajuste de uma concessão que, teoricamente, deveria ser municipal, porque o saneamento é municipal. Então, esses pontos aqui é um prato cheio. De qualquer maneira, essa questão da SEDAI são outras comissões que É verdade. Só foi um pequeno Doutor adendo. Fábio, vamos lá. Deputado, eu acho que faltou a 10ª aí, me fugiu aqui do meu contexto, por favor. Do Não, era só saneamento. se tinha algum estado experiência na regulação dos aterros sanitários. Aterros sanitários, eu até faço esse convite. Intermunicipais. Intermunicipais. Santa Catarina tem muito forte esse trabalho lá. Nós temos, inclusive, planos, quando nós temos... A Câmara Técnica de Saneamento da ABAR vai reunir agora 5 e 6 em Blumenau. Nós tivemos a última reunião, vai ser em novembro, e nós temos pauta só com aterro sanitário. Então, um grupo dentro da Câmara Técnica de Saneamento só com aterro sanitário. Então, acho que é importante também, e abro mais uma vez a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a participação, vou mandar o convite não só para essa comissão, mas na pessoa do presidente Conde, deputado, para poder também participar, escutar um pouco, saber um pouco mais. Eu quero, sinceramente, deputado, que essa comissão, essa Assembleia, seja parceira da Associação Brasileira das Agências e vivencie nossos problemas também no dia a dia. Então, essa comissão funciona. Efetivamente, o Estado de Santa Catarina tem uma resposta muito boa quanto ao serviço de aterramento sanitário. Lá temos a AGI, que é a agência estadual, a ARES, a AGI, que é a intermunicipal, a ARES e a agência estadual de Santa Catarina faz um trabalho muito bom nesse sentido lá. Tudo bem. Deputado Mink, mais alguma indagação? Não, queria agradecer imensamente a vocês, responderam ponto a ponto e deram várias contribuições que vão servir para nossas conclusões e nossos projetos de lei. Muito obrigado. Com certeza. Bem, doutor Fábio, eu queria agradecer essa sua presença, essa disposição de vir aqui conversar conosco um pouco e trazer informações importantes para o nosso relatório que vai substanciar o nosso projeto de lei. Doutor Moacir, que estará conosco aqui no próximo dia 3/11, nossa próxima agenda da comissão, e agradecer mais uma vez ao doutor Erval, ex-conselheiro aí da nossa AGETRANSP. A comissão está à disposição de vossa senhoria, bem como a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos.